Oi, gente rica! Essa semana eu vou apresentar um resumo do profeta Jonas. Na verdade, esse livro não estava no meu script agora, mas a minha mais nova amiga, Aline Mota, que é católica, me pediu que eu fizesse essa pesquisa e esse estudo, porque ela tem acompanhado os meus vídeos e como esse mês é o mês da Bíblia e ela tem assim um grupo que ela vai dar uma palestra sobre Jonas, que é um livro de aceitação do seu chamado, segundo ela. Então, ela quer se aprofundar. E aí o que aconteceu? Eu aceitei esse desafio e fiquei assim muito honrada com o pedido da Aline, porque na verdade a gente nem se conhece pessoalmente, né? E ela mandou uma mensagem para mim, foi bastante direta, específica para o projeto dela. Então eu dedico esse resumo a você, minha mais nova amiga em Cristo, Aline Mota. Um beijo no seu coração, sucesso na sua loja, na sua família, na sua vida e parabéns por você se preocupar em se capacitar mais para poder oferecer melhor, né, com mais excelência para as pessoas que vão participar da sua palestra. Muito lindo da sua parte, viu? Você se preocupar em levar a palavra do Senhor com excelência, buscando conhecer sempre mais. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda, bem-vindo. Eu sou a Cristiane Oliveira. Se inscreva, curta, comente, compartilhe com a pessoa que você ama, porque eu já vou começar. E hoje eu vou começar o meu resumo fazendo 3 perguntas para a Aline Mota e para você que está me assistindo agora. Prepare-se, vamos lá. A história de Jonas é algo real ou ficção? Você sabe o que impediu Jonas de obedecer a Deus? E você sabe por que Jonas é comparado a Israel? Me conta. Escreve aqui embaixo as suas respostas. Bom, vamos lá. Jonas nasceu em Gat-Hefer, que é assim uma cidade que fica mais ou menos 1 quilômetro de distância de Nazaré, onde morou Jesus. E na Bíblia, tanto no início desse livro, né, de Jonas e de Reis, diz que Jonas era filho de Amitai e era profeta. E olha que engraçado também que eu descobri. A lenda judaica conta que ele era o filho da viúva de Sarepta, que o profeta Elias ressuscitou. Você conhece a história dessa viúva? Se não, tem que conhecer, tem que ler mais a Bíblia, tá? Porém, a gente não sabe se isso é verdade ou não, tá? É uma lenda judaica. E como eu costumo dizer, só saberemos desses detalhes quando a gente estiver na eternidade, junto de Deus, que nos contará tudo isso e muitas outras histórias, como os pais contam para os filhos, né? E se você gosta de histórias como eu, prepare-se, porque a eternidade vai ser top das galáxias. Bom, vamos lá. Provavelmente, Jonas foi discípulo de Eliseu, que sucedeu o profeta Elias com unção dobrada. E ele viveu durante o reinado de Jeroboão II, tá? E aí, aquela era uma época assim, de grande expansão territorial e comercial. E cooperou para tornar o reino de Israel mais poderoso e próspero. Agora, acredite você ou não, eu descobri que Jonas foi um estadista muito famoso na sua época. Tanto é que seu nome é citado em 2 Reis. Não me lembro o número do versículo, nem do capítulo, eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você, tá? Mas a grande verdade é que Jonas é um livro na Bíblia que testa a nossa fé. A nossa atitude para com Jonas é a mesma atitude para com Deus e a palavra dele. Sabe por que isso? Porque esse é o livro mais controverso do Antigo Testamento. Tanto os historiadores, como os líderes espirituais e o povo se fazem a mesma pergunta. A história de Jonas é algo real ou ficção? Hoje eu não vou te responder, porque eu quero deixar para você analisar, pensar sobre a sua resposta. Agora preste atenção.
O próprio Jesus tornou o livro de Jonas importante. Leia lá em Mateus, no capítulo 12. Os versículos eu vou deixar aqui anotado, tá? Porque eu não estou me lembrando hoje. E quando pediram a Jesus um sinal que provasse as suas afirmações. Sabe qual foi a resposta que Jesus deu a eles? O sinal é o livro de Jonas. E quando eu peguei a minha Bíblia e reli Jonas, que eu já li várias outras vezes, para poder criar esse resumo e poder compartilhar o que eu aprendi com vocês, 2 pontos me chamaram bastante atenção. O primeiro, né, que eu já sabia antes, é que o grande peixe ficou com Jonas 3 dias. Isso te lembra exatamente o quê? Isso não aponta para a morte de Jesus, que depois de 3 dias no coração da terra ressuscitou. É uma excelente analogia, não é? E o segundo ponto que me chamou bastante atenção é a possibilidade de uma cidade pagã como Nínive. Eu já falei sobre Nínive em vídeos anteriores, né? E a possibilidade dessa cidade, de todo o povo dessa cidade, se converter em poucos dias, por influência de um desconhecido missionário estrangeiro. Tudo bem que eu pesquisei e descobri que naquele momento da história, né, a Síria estava em crise, ela tinha sofrido muitas baixas militares, já havia nessa época sofrido fomes, revoltas domésticas. O mundo, aquela região, tinha passado por um eclipse, né, em 784 a.C., e que para eles pode ter sido considerado um terrível presságio, né? E por eles estarem assim meio apavorados, eles ficaram dispostos e sensíveis ao ver um profeta israelita. Esse pode ser um argumento, né? Mas isso também me fez pensar que Jonas foi o precursor da missão de proclamar a mensagem de Deus pelo mundo. E até para aqueles que se opõem a isso. E isso mostra que as pessoas pagãs estão dispostas ao arrependimento. Pare e pensa. Jonas foi o primeiro a fazer o ide do Senhor, que ele nos ordenou. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Legal isso, né? Pois é. Ai, simbora, porque tem mais. E isso ficou na minha cabeça também por causa das palavras iniciais da Aline. Ela me disse que Jonas, para ela, é um livro de aceitação do chamado. E ela me ajudou e me fez refletir para chegar à conclusão desse ide. Olha como uma coisa puxa a outra, né? E o livro, ele começa com Deus dizendo para Jonas, né? Se apronte, vá lá para Nínive e anuncie aos habitantes que eu vou destruir essa cidade por causa da sua maldade, por causa dos seus pecados, que chegaram até mim. E Deus é muito direto, objetivo, específico. Ele tem uma comunicação clarificada que não deixa dúvidas. E aí o que Jonas fez? Fugiu, né? Dizendo a Deus através da sua atitude, não através das suas palavras. Porque na verdade ele estava morrendo de medo. E aí, em vez dele seguir para Nínive, que fica a leste, ele foi para Tarsis, que é o sentido oposto no oeste, tentando ir o mais longe do destino que Deus tinha mandado ele ir, né? Por que isso? Porque a Síria era uma nação, assim, hostil e a maior inimiga de Israel. E, na verdade, Jonas estava com medo de que Nínive se arrependesse mesmo e que ela fosse poupada da condenação de Deus. Para e pensa. Na verdade, Jonas, equivocadamente, estava agindo como um herói nacional. E ele decidiu se sacrificar para salvar o seu povo. Você consegue imaginar isso? Nínive era tão grande em iniquidade
quanto em riqueza e poder. E ele não queria que Deus tivesse misericórdia da capital da Síria. Você entendeu o sentimento humano dele? Que acontece comigo e com você também? Tipo assim, Senhor, mesmo que o Nine se arrependa de todos os males, de todos os roubos aos cofres públicos, de tudo que ele fez ao Brasil, por favor, não tenha misericórdia dele, porque ele deve voltar e mofar na prisão de onde ele não deveria ter saído. Não é assim que a gente pensa? E Jonas se via assim também, pensando dessa maneira, como nós pensamos. E ele pensava em relação a Nínive, esposa de Israel. Porque a nossa vontade é essa, não é verdade? Vai dizer que não. A nossa vontade é que o descondenado volte para a prisão. Eu assumo que essa é minha. Vai dizer que essa também não é a sua. Sou só eu? Tudo bem. Então, logo que Jonas fugiu e partiu do porto de Jafa para Tarsis, Deus começou a agir. E lançou uma grande tempestade, fez com que Jonas fosse lançado ao mar para não obter êxito. Preste atenção, o fracasso nunca nos desobriga da obrigação de servir. E quando a gente foge, coisas estranhas começam a acontecer com a gente. Deus está no livro de Jonas e cuida desse profeta assim nos mínimos detalhes. Quando Jonas foi lançado ao mar, ele foi agarrado pelas mãos de Deus, que enviou um grande peixe. E que muita gente conta a história dele dizendo que é uma baleia, né? Mas a Bíblia não diz que é uma baleia. Não diz o tipo de peixe, só diz que é um grande peixe. E essa semana eu vou aproveitar e postar no TBT do meu Instagram uma foto que eu tirei lá na cidade portuária de Jafa, em Israel, de onde Jonas partiu para Tarsis. E se você quiser ver as fotos que eu vou postar de lá, me siga, eu vou deixar aqui embaixo, né, no meu Instagram, aqui na inscrição. E a escultora Ilana Gor imortalizou esse momento com uma escultura de um peixe que fica sendo uma fonte muito interessante, muito bonito. Eu estive lá conhecendo essa charmosa cidade onde hoje vivem muitos artistas, artesãos, judeus, árabes e assim, de todas as nacionalidades, né? Vale a pena visitar. Vamos voltar para Jonas. Além do grande peixe, Deus também mandou nascer uma planta. Depois enviou um verme. Gente, ele mandou um vento, depois calma oriental. O livro só tem assim 4 pequenos capítulos e você lê em 7 minutos, tá? Bem devagar, viu? E não dá para você dar desculpa, não tenho tempo para ler 7 minutos. E quando você acabar de me ouvir, vá lá, abra sua Bíblia e leia o que eu estou falando aqui para você. Agora, finalmente, quando Jonas é libertado das entranhas do grande peixe, aí ele vai para Nínive cumprir a missão dele. O povo sempre se arrependeu primeiro e depois os nobres. Eu fiquei imaginando o Brasil todo de joelhos, se arrependendo das suas escolhas passadas e se convertendo a Deus em um só dia, por causa da pregação de um profeta moderno que fala com todos pelas redes sociais e atinge em minutos toda a população. Uau, seria um milagre dos céus, né? Pois foi isso que aconteceu em proporções bem inferiores quando Jonas pregou nas ruas de Nínive. E você sabe o que impediu Jonas de impedir a Deus? Essa eu vou te contar. O orgulho dele. E o desdém que ele tinha pelo resto do mundo. Ele só pensava em Israel. Mas Deus removeu essas 2 coisas dele lá dentro do ventre do peixe. E você sabe por que Jonas é comparado a Israel? Eu também vou te contar.
por causa dessa desobediência, que a gente pode comparar com a desobediência de Israel, que mesmo sendo o povo escolhido por Deus, foi tragado pelas nações do mundo, mas que já está sendo devolvido, um a um, família a família, fazendo aliar para a Terra Santa, para a Terra prometida por Deus. E muito em breve, esse povo vai se tornar de fato e de direito o esplendor de luz e sal na terra. Porque a palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e sempre. E Israel ainda será testemunha de Deus em toda parte. Quem viver verá, hein? Pode anotar aí. Jonas, ele foi chamado para uma missão mundial. Israel também. Jonas se recusou a obedecer a Deus. Israel também. Jonas foi assim punido e lançado ao mar. Israel também foi punida e lançada ao mundo. Jonas se arrependeu e teve a vida restaurada. Israel também vai reconhecer Jesus em breve e será testemunha em toda a terra. Jonas foi abençoado porque Nínive, sabe, a população, várias pessoas foram salvas. Israel será abençoado porque teve seus olhos vendados pelo próprio Deus durante todos esses anos, para que eu e você fôssemos alcançados e salvos. Já parou para pensar nisso? E aí, o livro termina de repente, sem nenhum fechamento, e a gente fica, hã? Com cara de paisagem, como assim? Porque a gente sente a necessidade de um fechamento que não aconteceu. E é isso, exatamente o que pode acontecer com a nossa história, que pode terminar a qualquer momento, sem aviso prévio. Hoje eu posso dormir e amanhã não acordar mais. E aí na próxima semana você vai ficar esperando um vídeo meu com um novo estudo, de um novo livro, e não vai rolar, não vai acontecer. Meu canal vai ficar só com os vídeos até agora, vai ficar aí, entendeu? Porque nenhum de nós conhece a senha da fila da morte. E isso nos faz pensar, mais do que nunca, que a gente precisa estar preparado para a hora que o nosso nome for chamado na fila da morte. E pode ter certeza, meu irmão, minha irmã, que vai valer a pena se arrepender de verdade antes de ser chamada. Porque viver ao lado de Jesus no final dos tempos vai ser radical, vai ser sobrenatural. E você pode não ter uma segunda chance, porque mais do que nunca, o livro de Jonas nos ensina que Deus está no controle da vida, da natureza, de todas as circunstâncias. Apesar de nos dar o controle do livre-arbítrio, das coisas corriqueiras do nosso dia a dia, dos nossos horários, da nossa vida. E Deus mostra também, através deste livro de Jonas, que Ele está interessado em todos os povos, não somente nós, os evangélicos, os católicos. Por isso que Ele diz, tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, e é necessário que eu as conduza. Isso está lá em João. Vou deixar aqui embaixo na descrição aonde, tá? Também é só dar um Google. Isso mostra que Deus tem compaixão e é misericordioso. Até para os adversários, que a gente tem vontade de torcer o pescoço, não é verdade? Outro detalhe que eu observei é que assim, a oração de Jonas nos ensina a visualizar o que nós queremos que seja realizado. Porque Jonas agradece a Deus, ainda dentro do peixe, ele louva a Deus. E só depois é que ele é solto, ou seja, a gratidão precede o milagre. Ó Senhor, que o Senhor nos abençoe e nos guarde do homem iníquo, porque nós já cremos nessa salvação, porque somos teus filhos e nós já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Essa tem que ser a nossa oração.
Prepare-se, que vai ser gigante. Um beijo no seu coração. Aline, obrigada. Eu amei fazer esse estudo. E agora eu vou ficando por aqui. Até a próxima, gente. Tchau.